Vamos entrar nos casos policiais, isso porque tem uma atualização sobre o caso Fernando Vilaça, o adolescente que foi brutalmente espancado aqui na cidade. Mirna, o que vai acontecer com os dois adolescentes que espancaram essa vítima? É com você. Olha, Ivan, a Justiça julgou procedente a acusação e confirmou que a morte do adolescente Fernando Vilaça da Silva, de 17 anos, foi um homicídio por motivo torpe, motivado por homofobia. Então, os dois adolescentes de 16 e 17 anos, eles foram condenados e devem cumprir, então, medida socioeducativa pelo tempo de 3 anos, que é o tempo máximo previsto, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a decisão ela saiu depois da análise de todas as provas e também da repercussão que o caso que gerou, né, aqui na cidade de Manaus, e não só em Manaus, mas em todo o estado aqui do Amazonas. Você deve lembrar desse caso. O crime aconteceu no dia 5 de julho, Ivan, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. O adolescente, ele foi brutalmente agredido, né, em via pública, na rua mesmo, por esses dois adolescentes. E segundo a família, tudo começou, então, depois que ele reagiu a umas ofensas homofóbicas. E aí, devido a essa reação, ele acabou sendo brutalmente espancado. Ele ainda chegou a ser socorrido, ele ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos, morreu na unidade hospitalar. E olha, por consequência, quais foram as causas da morte dele, desse adolescente? Traumatismo craniano, hemorragia intracraniana e edema cerebral. Então, Ivan, realmente foi um caso que chocou não só pela violência, né, mas também aí pela intolerância. Esse jovem, esse adolescente tinha apenas 17 anos, tinha toda uma vida pela frente e foi então morto, né? Foi espancado. Infelizmente é um caso realmente triste e que até hoje, claro, choca, né, pela violência que foi utilizada. E a gente tem então esses dois adolescentes de 16 e 17 anos que agora vão cumprir essas medidas socioeducativas. Ivan. Tá certo, Mirna, muito obrigado. Daqui a pouco a Mirna volta com outra informação aqui com a gente, mas eu quero comentar um pouco sobre esse caso, isso porque o advogado da família, eu particularmente, como repórter, eu conversei com a mãe e com o pai do Fernando Vilaça. Imagine só a dor dessa mãe de ter perdido o filho, que foi espancado. Após ser xingado no meio da rua, o Fernando, o adolescente, foi questionar: "Ei, por que você está bagunçando, me xingando?", quando ele foi agredido por esses dois adolescentes, que são primos, os dois suspeitos. Um tem 16 anos e o outro tem 17 anos. As investigações da Polícia Civil apontam que o adolescente de 17 foi quem agrediu, chutou principalmente a cabeça da vítima do Fernando Vilaça. Ele ainda chegou a ser encaminhado para o hospital, mas infelizmente morreu na unidade de saúde. A motivação? Ofensas homofóbicas. A polícia reforçou que a educação vem de casa. Você pai, você mãe, você responsável. É você que educa o seu filho, o menor de idade que mora na sua casa. O respeito, ele sempre é importante. Temos agora um trecho de uma entrevista com o advogado da família. Vamos acompanhar. Os infratores responsáveis pela morte do Fernando Vilaça foram condenados pelo Poder Judiciário. É óbvio que nada pode trazer a vida do Fernando Vilaça de volta. Entretanto, apenas a notícia da sentença dada pelo juiz na data de hoje já serviu como um mínimo conforto aos familiares da vítima. Esses criminosos precisam entender que esse tipo de crime não passa mais impune na nossa sociedade. A sentença reconheceu que, de fato, houve um homicídio por motivo torpe por razões de cunho homofóbico. Agora, esses infratores permanecem presos pelo período máximo estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 3 anos. E nós encerramos esse caso com uma sensação de dever cumprido e que a justiça foi feita. Pois é, um pouco de alívio, principalmente para a mãe e para o pai do Fernando Vilaça. A nossa equipe vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa história e você, claro, acompanha aqui na tela da Record Manaus.